Em 2024 acabou saindo esse quadrinho aqui, um quadrinho que muita gente chamou essa primeira fase que acabou sendo lançada desse quadrinho, onde nos mostraram uma versão totalmente diferente, mas ela acabou na edição 6 e já estamos na segunda fase, onde começou da edição 7 e atualmente já estamos na edição 14. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história completa da edição do número 7 ao número 14. Fala, Cris, beleza? Tô falando aqui, é Spire. E bom, semana passada, como vocês sabem, eu acabei lançando um vídeo e falei no final daquele vídeo que eu iria te contar e te manter atualizado de como está a história do Homem-Aranha Ultimate. E como dizem, né, promessa é dívida. Então antes de a gente começar, por favor, já deixa o seu like aí pra você recompensar esse meu trabalho que eu vou ter pra contar essa história. E se você é um grande fã do Homem-Aranha e quer conhecer mais sobre o super-herói, recomendo demais você já ter se inscrito aqui no canal. Agora sim, sabendo de tudo isso, então cheio de enrolação, vai vendo! O capítulo 7 acaba se iniciando da seguinte maneira. Peter Parker está no laboratório junto com Harry Osborn e também com o Dr. Octo Octavius. Eles estão fazendo um aprimoramento da armadura de Harry. E o Harry acabou falando para o Peter para ele tirar a máscara, que ele precisa realmente confiar no Otto Octavius, já que o Octavius foi um dos grandes parceiros de seu próprio pai, Norman Osborn. Mas o Peter Parker ainda não confia muito do Otto e fala que nem é necessário ele estar lá com ele fazendo esse trabalho da armadura. Otto Octavius disse que não precisa ele ficar se preocupando, mas o Peter Parker mesmo assim continua sem querer tirar a sua máscara. A partir nesse momento, ele acaba falando uma revelação muito importante sobre os trajes de cada personagem. Ele acaba falando que o traje do Harry Osborn é um traje perfeito, pois literalmente ele acaba falando que a armadura do Harry Osborn, do Duende Verde, é literalmente um traje perfeito militar, que literalmente faz referência ao Tobey Maguire. E o traje do Peter Parker, que é muito diferente, podendo até dizer que é uma nanotecnologia que se adapta ao corpo do hospedeiro. Ele até acaba falando que vai introduzir uma nova tecnologia em cada uniforme. Do Harry Osborn, ele vai introduzir a tecnologia da inteligência artificial de seu pai. Ele vai colocar uma IA que vai literalmente simular os pensamentos de Norman Osborn. E também do Peter Parker, ele vai colocar apenas o pensamento do próprio Peter. Após isso, é nos cortado para Mary Jane e Gwen Stacy. Elas estão saindo para falarem justamente com o JJ Jameson e o Ben Parker. Elas acabam chegando no local, no caso o jornal da empresa dos dois, para realmente conseguirem conversar com eles. Mas acaba que no momento eles não estão no local. E aí acaba sendo nos cortado aonde eles estão. Eles estão em um estacionamento aparentemente vazio para pegarem certas informações. E aí eles acabam pegando uma pasta e até mesmo fazendo uma brincadeira com o cara e acaba vendo a informação que tem naquela pasta e acabam ficando surpresos. E aí acaba sendo revelado quem é que está dando essa pasta, que no caso é o Rob Robson, que literalmente trabalha para o Clarim Diário, mas está dando algumas informações para o JJ e para o Ben. E até eles dois acabam falando para o Rob se ele quer trabalhar com eles no jornal. Ele fala que quer muito, mas atualmente ele prefere ser esse tipo de espião para obviamente lançar algumas informações. Após isso é nos cortado para a cena do Rei do Crime. O Rei do Crime acaba falando que tá muito decepcionado com o mercenário e o que aqueles heróis acabaram fazendo. Por conta disso, ele acaba até falando com um dos seus capangas para justamente que ele tem algum plano. E acabou que um dos capangas dele acabou criando uma equipe de soldados mercenários. Mas aí acaba sendo revelado que o Wilson Fisk não quer nenhum daqueles mercenários. E sim que ele tem um plano para derrotar o Homem-Aranha e o Duende Verde. Mas na verdade, não um plano, mas sim 6 planos para derrotar o Homem-Aranha e o Duende Verde. Referência ao Sexteto Sinistro? Aí acaba sendo nos cortado para uma cena onde o Harry Osborn e o Peter Parker estão lutando. Nesse momento eles estão obviamente só treinando mesmo e o Peter Parker acaba ganhando. Mas aí em seguida o Dr. Octo Octavius acaba introduzindo a tecnologia de IA nos dois trajes. Ou seja, o traje do Peter Parker vai estar com a mente de Peter e o traje do Harry vai estar com a mente de Norman Osborn. E é aqui que começa uma grande diferença de batalha. A primeira batalha, o Peter Parker ganha de lavada do Harry. Mas agora ele tá tendo o pensamento, o Harry tá tendo o pensamento de seu pai, fazendo literalmente mudar suas ações e ser extremamente mais agressivo com Peter Parker. Ele acaba falando que o Harry não é nada, que é uma decepção e um monte de coisa, aí o Harry literalmente quase fere mortalmente o Homem-Aranha. E acaba que no final da história, os dois até ficam tranquilos, o Peter Parker não leva aquilo lá pro coração. Mas é um grande indício que sim, o Harry Osborn vai ser dominado por essa segunda mente, a mente do Duende Verde, que vai ser o seu pai, Norman Osborn. Isso eu não nego não, eu achei muito interessante. Mas aí acaba que o Dr. Octavius acaba ficando desesperado, porque ele acaba falando pros dois que tem mais um traje vindo. Tem o traje de Peter, tem o traje de Harry e tem mais um traje da empresa chegando. E aí que o quadrinho finaliza com a aparição do Homem de Ferro. Agora sim, vamos pro capítulo 8.
Capítulo 8 acaba se iniciando da seguinte maneira. Peter Parker está em sua casa. Ele está, obviamente, se arrumando para, obviamente, ir pro aniversário de seus filhos que estão completando o ano hoje. Ele até mesmo acaba até falando com a Mary Jane, e a Mary Jane acaba até percebendo que o Peter tá estranho, tá triste, aparentemente. E aí acaba falando que ele tá um pouco triste porque tá vendo seus filhos envelhecerem. E aí a Mary Jane fala pra ele não ficar ligando nisso, que ela até mesmo fica preocupada, achando que ela tá ficando velha. Mas aí acaba que ela vai direto pro aniversário e acaba falando pro Peter pegar o bolo pras crianças, e pra ele não esquecer. E aí acaba que ela vai na frente e o Peter Parker continua se arrumando. E acaba que a esfera, que é o traje do Peter, acaba começando a conversar com o Peter Parker. Literalmente com a voz do Peter e tudo. E até acaba se identificando, que ele fica até triste por ele, feliz e triste ao mesmo tempo, tal. E aí o Peter Parker fica confuso, tipo, como é que você tá conseguindo conversar comigo? Aí acaba que é por causa da tecnologia que o Dr. Octavius tinha introduzido, já que aquela esfera é literalmente como se fosse o Peter, com a psicologia do Peter Parker naquele momento. Aí acaba que o Peter Parker deixa a esfera lá na mesa mesmo e vai direto para comprar o bolo para seus filhos. Então, é nos cortado para 3 semanas antes, que foi aonde a gente já parou o quadrinho número 7, onde é nos revelado que o Tony Stark acabou aparecendo. Na verdade, não o Tony Stark, é na verdade o Menino de Ferro, mas vamos chamar de Homem de Ferro, Tony Stark já tá familiarizado. Aí acaba que chega ele e acaba conversando com os dois, tanto com o Peter, tanto com o Harry. Os três mantêm a sua própria identidade nesse momento. O Peter acaba falando por que você me deu esse traje, por que me deu aquela aranha, e aí ele acaba até que falando todo aquele conceito que tá acontecendo nessa fase do Ultimate, que existe o Criador, e o Criador acabou literalmente eliminando todos os heróis, e acabou dando aquele traje para o Homem-Aranha porque ele é uma pessoa especial. Peter Parker até mesmo fica com dúvida, como assim eu sou uma pessoa especial? Ele até acaba falando que entre todos os heróis da lista, ele é literalmente uma das preferências que o Criador quer atacar, já que o Homem-Aranha, ele é o grande herói. E o Harry Osborn até acaba ficando com um tipo de uma crise de ciúmes, e acaba até falando se o nome dele tá nessa lista do Criador. E o Homem de Ferro acaba falando que não estão sendo procurados. A partir desse momento, acaba que o Harry Osborn, Tony Stark, acaba literalmente tendo as suas identidades reveladas. E acaba que eles acabam conversando e percebendo que tanto o Harry, tanto o Tony Stark tem sim uma grande rixa por causa das empresas de cada um, já que o Harry tem a empresas Stark, e acaba que por conta dessa rixa que os dois têm, acaba que os dois têm um tipo de um clima de tensão de briga, por causa, obviamente, de briga de família, essas coisas assim do tipo, mas o Tony Stark não quer levar isso pra briga porque existem coisas mais importantes. Após isso, ele acaba saindo e falando que eles vão se ver ainda muito em breve pra enfrentar esse Criador, porque a batalha está próxima. Então acaba que o Peter Parker fala que gostou bastante desse Homem de Ferro, e aí o Harry Osborn acaba falando para o Dr. Octavius que eles precisam aprimorar a segurança do cada traje, tanto do Harry e tanto de Peter. E aí é nos cortado para uma confeitaria, já 3 semanas depois, onde o Peter Parker está indo buscar o bolo e junto com ele tá o Tio Ben e o JJ. Eles estão pegando o bolo e até mesmo o Peter Parker fala por que o JJ está indo pro aniversário, sendo que ele nem foi convidado. Agressivo, não? Ele acaba falando que ele precisa distrair o JJ, e aí o JJ acaba entrando em cena e acaba falando para o Tio Ben se ele já revelou a grande novidade para o Peter. E aí acaba, o Peter fica confuso e é nos revelado que o JJ, junto com o Ben, querem contratar o Peter Parker para ele ser o fotógrafo da empresa deles, o jornal, no caso. E aí o Peter Parker acaba ficando feliz com isso, mas ao mesmo tempo um pouco indeciso. Mas aí o Tio Ben fica falando que se ele vai negar realmente isso, e o Peter Parker acaba falando que não, mas que ele ainda vai conversar com a Mary Jane, e aí depois ele vai dar a resposta. Depois disso, é sim nos cortado pra grande festa dos garotos que estão fazendo aniversário. Peter Parker fica dançando com a sua filha, a May, e o Richard acaba conversando com o JJ, e o JJ acaba dando um presente para o Richard, que é um livro que ele mesmo acabou escrevendo. E aí acaba que eles até começam a ficar um pouco mais próximos, coisa assim do tipo. E aí acaba sendo finalizada a festa e sendo nos cortado para o Rei do Crime. O Rei do Crime tá chegando em seu estabelecimento e acaba falando o grande plano que ele acaba tendo. E sim, que acabou chegando a 5 pessoas, os 5 reis, por assim dizer, de cada distrito de Nova York. E aí acaba sendo revelado quem é cada distrito. No caso, temos o primeiro líder, que é o Rei do Crime, que faz parte de um distrito. O próximo que acaba sendo revelado, que é o Martin Lee, que faz parte de um outro distrito, que acaba comandando uma equipe de demônios, que acabam assaltando os bancos, coisas assim do tipo. O terceiro, Walter Hart, que no caso é conhecido como o Gato Negro, que nesse universo ele é literalmente a Gata Negra, só que ele rouba os locais e acabou tendo grande poder aquisitivo, só que ele acabou parando por causa que ele acabou se dedicando mais à sua família. Mas aí acabou que nascendo a sua filha, Felicia Hart, e aí acabou que a sua esposa acabou morrendo. E aí voltando novamente às suas atividades criminais. E o quarto é o Sergei Gravnov, que é no nosso tão famigerado e tão famoso Kraven, que ele é um cara que veio da Rússia, que acabou sendo despojado de lá e também voltando para os Estados Unidos e cuidando em um dos distritos. E o quinto é o Mistério. Esse cara literalmente não tem muito o que se falar, ele literalmente se mantém no mistério sobre toda a edição desse quadrinho, pelo menos até agora. E o outro, que é o último, que é o mais impressionante, é o Homem Toupeira, que ele também acaba fazendo parte de um distrito, mas não o distrito da superfície, mas sim do subsolo,
de Nova York. E aí, tá nos formado. Essas 6 pessoas, junto com o Rei do Crime, é o tão famigerado Sexteto Sinistro, os 6 planos que o Rei do Crime tava planejando. E sim, que ele acaba falando com eles que eles têm que derrotar 2 ratos que estão ameaçando muitos negócios de cada um. E aí, acaba que o Kraven acaba falando se não são o Homem-Aranha e o Duende Verde, ele acaba falando que realmente são essas 2 presas que eles precisam caçar e fazer tipo de um show para ser algo mais divertido para matar cada um dos 2. E aí, finalizando a 8ª edição. E o número 9 acaba se iniciando com JJ e o Tio Ben em um bar, comemorando, mas ao mesmo tempo muito triste como está a situação no seu jornal. E aí acaba sendo apresentado a Mary Jane, que acaba entrando no cenário e percebendo que os 2 senhores estão muito tristes. E acaba perguntando por que eles estão desse jeito, sendo que o jornal tá fazendo sucesso. E aí acaba que o Tio Ben acaba falando que ele tá muito triste, até mesmo revoltado, porque acaba percebendo que grande parte dos quadrinhos, no caso dos jornais que ele acaba publicando, tipo, entre 9, 7 são sobre o Homem-Aranha e acabam falando mais dessa parte do super-herói, desse herói que acaba fazendo coisas boas pra cidade. E o Tio Ben não tá gostando disso, ele quer falar de coisas normais, coisas humanas, coisas assim do tipo. E o Tio Ben acaba não gostando disso. E aí a Mary Jane, como sempre, acaba obviamente dando aquele clique de emoção, provavelmente falar que o jornal tá sendo um grande sucesso. O jornal tá literalmente, se continuar dessa maneira, do jeito de sucesso que ele tá fazendo, vai superar o Clarim Diário em menos de 6 meses. JJ James fica até feliz por isso. Mas aí acaba que o Tio Ben não tá gostando muito do jeito, das notícias, tal. E aí acaba que a Mary Jane faz tipo de um discurso onde basicamente no final acaba falando que esse herói faz parte da cidade, faz parte do povo. Então acaba que é até que mesmo importante falar sobre esse super-herói, sobre esse personagem, já que ele é um personagem bom e é um personagem que tá na vida cotidiana do povo. E aí o Tio Ben até mesmo acaba mudando de ideia e aí ela acaba se despedindo e saindo de cena. Após isso, é nos trocado para a cena onde o Peter Parker e o Harry estão indo para Oscorp. E aí acaba que é nos revelado que por causa da sessão passada onde o Harry queria trocar um pouco da tecnologia para reforçar a proteção por causa do Tony Stark, acaba que o Dr. Octavius consegue se trocar no traje de Harry. Mas o traje do Peter é extremamente difícil, pois a tecnologia é muito avançada e coisa assim do tipo. Ele acaba falando que, por enquanto, para ele conseguir identificar, ele acaba criando um novo uniforme para o Homem-Aranha. E que Parker acaba falando que eu acho que não precisava de ter um novo uniforme, que ele gosta do uniforme dele. E até mesmo acaba conversando com aquela inteligência artificial que está na mente dele, e até que é um papo bem engraçado e legal. Mas acaba que no final das contas, ele acaba falando que não vai gostar do traje, possivelmente, que o Otto acabou fazendo. E aí, acaba sendo revelado qual é o traje que o Dr. Octavius acabou fazendo, e o Dr. Octavius estava com total confiança que o Peter Parker iria gostar do uniforme. E aí nos revelado que é um traje muito parecido com a Aranha de Ferro, onde tem literalmente as mesmas habilidades do Harry Osborn, do traje do Duende Verde, só que agora com as habilidades também de Peter, tendo garras e coisas assim do tipo. É literalmente a armadura da Aranha de Ferro. E aí acaba que o Peter Parker vê aquilo e fala, tá legal, mas eu não quero. E aí acaba que o Harry Osborn vê que o Dr. Octavius ficou triste pela decisão do Peter, que o Peter gosta do seu próprio traje, que confiamos, é muito mais bonito que a armadura do Aranha de Ferro. E acaba que o Harry Osborn conforta ele e fala que não precisava ser toda essa armadura para o Peter, já que o Peter é um personagem muito flexível, ele precisa da flexibilidade para ser um super-herói. E acaba que o Harry acaba falando que o traje é incrível, que pode ser utilizado para outras horas, e acaba que o Otto acaba falando que ele realmente exagerou na ideia. Mas aí acaba que ele tem um novo plano. Para eles não saberem onde tá o Peter, no caso, por causa do traje, acaba que ele desenvolve um novo traje do Peter. E aí é nos revelado que esse novo traje é sim um traje de pano, um traje de tecido. E aí o Peter Parker e o Harry Osborn acabam conversando, zoando um outro, até mesmo combinando de passarem um Natal junto em família. Mas aí acaba que é nesse momento que acaba nos aparecendo o Alten Hart, o caso tão famigerado Gato Negro. Ele acaba disparando um laser no Harry Osborn, fazendo que o traje dele se desligasse e ficando literalmente paralisado. É, meu amigo, nunca confio em um traje de armadura. E aí acaba que o Alten Hart acaba indo enfrentar o Homem-Aranha. E aí acaba que o Alten Hart, por incrível que pareça, consegue literalmente dominar o Homem-Aranha, mesmo ele sendo um super-humano comum. E aí fica aqui todo o desespero do Harry Osborn tentando religar novamente o traje e o Peter lutando contra o Alten Hart. E acaba que ele acaba lutando, tal, e falando o que ele quer, o porquê ele tá fazendo isso. E aí acaba que o Alten Hart, em um certo momento, acaba revelando por que ele tá fazendo isso. Que acaba que existe uma equipe que tá indo caçar essas 2 pessoas, já que essas 2 pessoas estão literalmente falhando e atrapalhando muitos negócios de cada distrito. E aí acaba que o Peter Parker, no momento que ele tava todo preso, acaba se libertando e literalmente fazendo tipo de uma armadilha, já que ele queria ser capturado para obter
ter informações. E aí acaba que ele consegue sim derrotar o Walter Hyde, lançando teia nele e tal. E aí acaba indo conversar com o Harry Osborn pra ver se ele também consegue ajudar a reiniciar o traje. E acaba que é nesse momento que o Walter Hyde vai dar um golpe mortal no Homem-Aranha. E aí acaba que é nesse momento onde o traje do Harry acaba ligando e o Harry, por impulso da inteligência artificial de Norman, acaba lançando um raio diretamente do Walter Hyde, fazendo que ele caísse numa altura extremamente alta do prédio, literalmente ficando extremamente ferido. E acaba que por conta disso, o Harry e o Peter veem aquilo, chamam a ambulância para curar ele, para ajudar, para ele continuar vivo. E aí acaba que o Peter e o Harry têm uma grande discussão, até que mesmo bem breve, sobre esse fato que acabou de acontecer. Ele literalmente quase matou um ser humano normal. Fala que não precisa chegar nessa situação. Mas acaba que os dois aí mesmo acabam se entendendo no final, mas ainda vai continuar essa batalha sobre matar ou não matar um super vilão. Bom, o quadrinho número 10 acaba se iniciando com o JJ Jameson e o Ben Parker indo para um outro país para jogarem golfe, para conseguir conversar com o agente de Wilson Fisk, para justamente falar sobre uma coisa que eles acabaram percebendo sobre a venda da empresa. Ele acaba conversando novamente sobre esse assunto da venda da empresa e acaba que o assessor não quer revelar muito sobre isso. Ben e JJ insistem, mas acaba que não tem muitas informações, pois acaba aparecendo segurança dele. Após isso, uma semana depois, acaba que eles começam a perceber que a empresa acaba sendo alterada muitas vezes em período de semanas. Muitas vezes durante a semana, a empresa que está literalmente do Fisk acaba sendo trocada para algumas outras empresas. E a última vendedora que acabou comprando essa empresa é a própria empresa da Oscorp. Acaba que por conta disso, eles acabam indo conversar com a própria Gwen Stacy para falar justamente sobre isso, sobre essa venda e por que ela está com essa empresa em suas mãos e está sendo dona. Acaba que a Gwen Stacy não gosta do assunto e acaba ficando muito revoltada com o Ben e com o JJ e falando que nem mais vai ajudar eles sobre o financiamento da empresa do jornal deles que eles acabaram abrindo. E acaba que eles acabam saindo de cena. E aí é nos trocar uma cena em seguida, onde o Ben Parker tá na casa do Peter, o Ben acaba conversando com a Mary Jane justamente sobre isso que aconteceu, pra ver se ele pode falar com a Gwen Stacy, falar, Mary Jane, conversa aí com a Gwen Stacy pra uma informação para o jornal, coisa assim do tipo. Tenta conversar com ela, já que vocês são grandes amigas. Mary Jane fala que elas não são grandes amigas, mas que ela vai tentar conversar, coisa assim do tipo. E aí acaba que é nos trocado por uma cena para alguns dias depois, onde o Harry Osborn entra na empresa do jornal para justamente conversar com o JJ junto também com o Ben Parker. E aí acaba que eles até mesmo brincam, o JJ e o Ben falando que eles tinham apostado, coisa assim do tipo. E aí acaba que o JJ tá ganhando até o dinheiro porque ele sabia que o Harry Osborn iria conversar com eles. Mas aí acaba que eles conversam justamente sobre esse negócio da empresa e o Harry acaba se desculpando por isso. E aí acaba sendo revelado que o JJ junto com o Ben falaram que ele é o Duende Verde, cara da armadura verde. E aí acaba que ele literalmente se revela, mostrando as manoplas do Duende e tal, e não ameaçando, mas realmente mostrando que ele realmente é o Duende Verde. E aí acaba que o Harry explica todo o lance que tá acontecendo. Ele mostra um pendrive onde tem extremas informações sobre essa questão do criador, do Tony Stark, e até mesmo desse negócio da empresa, tem todas as informações lá. E acaba que dá esse pendrive para eles dois, falando que tem grandes informações. E mais, ele acaba falando que não é bom revelar essas informações. Revelem se quiserem, mas se por acaso revelarem, o criador irá atrás dele e irá fazer grandes consequências dele, sabendo sobre o nome de quem tá escrevendo a matéria. E que não é bom eles exporem o nome deles sobre esse material que vai ser publicado. O Tio Ben fica tranquilo, fala pra ele não ficar preocupado, que não vai ser o nome deles que eles vão colocar na matéria. Após isso, acaba que o Tio Ben e o JJ, tempos depois, acabam escrevendo um artigo, terminando o artigo, e acabam conversando se eles realmente devem publicar. Ben Parker fala que não tem problema, vamos publicar. E aí publica toda essa informação sobre o Wilson Fisk, coisa assim do tipo, e acaba sendo revelado quem foi que escreveu esse artigo, essa notícia, que foi, no caso, o próprio Ben Riley. No caso, foi o Tio Ben, mas ele acabou trocando o Ben Parker para o Ben Riley em homenagem à sua esposa, a Tia May. Não fala que é essa a explicação, mas possivelmente é essa a explicação. E aí, finalizando o quadrinho número 10. O quadrinho acaba se iniciando com Peter Parker até mesmo muito preocupado com Harry Osborn, pois eles acabaram marcando para se encontrar em um certo local e o Harry acabou não chegando no local. Peter mesmo até acaba falando que isso não é da índole de Harry. E acaba que ele começa a conversar com o Dr. Octavius e o Dr. Octavius acaba respondendo a mesma coisa, que ele não sabe onde tá e que não é da importância dele aonde o Harry está assim ou não. E acaba que pro Peter Parker até mesmo se distrair, ele acaba listando que tem um pessoal assaltando o banco. E o Peter Parker, animado, vai lá para derrotar esses ladrões. E aí é nos revelado quem é que está no banco são a própria gangue
do Martin Lee. E aí acaba que o Peter Parker começa a lutar e é ali que o Homem-Aranha explode no seu humor. Ele acaba fazendo muita piada e até mesmo fazendo uma sátira com uma mulher lá que acaba zoando com o Homem-Aranha. Não zoando, mas na verdade criticando, falando, pô, para de fazer piada, não sei o quê. E aí fazendo um monte de coisa, literalmente sendo uma ingrata pelo Peter Parker que tá lá ajudando o pessoal. E aí até o Peter Parker acaba falando, olha gente, peguem somente essa mulher aqui, mas deixa os reféns ir embora. Fazendo literalmente uma piada. Aí acaba que o Peter Parker, no final, consegue sim derrotar toda a gangue por lá. E aí acaba lançando até na boca de um cara, vendo essa mulher que ele não gostou realmente dela. Literalmente um humor muito Andrew Garfield que ele faria no seu filme. E aí acaba sendo revelado quem era o dono dessa gangue, que como vocês já bem sabem, ou não, é o próprio Martin Lee. Peter Parker acaba vendo o Martin Lee e acaba até falando que o visual dele na cadeia vai ficar muito bom. Mas aí acaba que o Martin Lee diz que não quer briga com o Homem-Aranha. Mas pra ele acordar, que ele pretende muito se vingar do Peter Parker pelas ações que aconteceram com o Gato Negro na edição passada. Por ele ter literalmente ficado extremamente ferido. E aí por conta disso, o Martin Lee tenta controlar a mente do Peter, mas acaba que não consegue. Então acaba que ele começa a controlar a mente dos civis de lá. E aí acaba que os civis começam a atacar o Homem-Aranha, fazendo que o Martin Lee conseguisse fugir. E aí após isso, o Peter Parker acaba chegando em sua casa e até mesmo conversando com a Mary Jane justamente sobre isso, que ele estava literalmente muito ferido. E aí a Mary Jane acaba desabafando com o Peter, falando que ela ama ser o Peter Parker, ser o Homem-Aranha, ter essa atitude de herói, mas que ela fica extremamente preocupada pelo jeito que o Peter Parker tá levando. Ele tá literalmente sendo um herói, lutando contra gangues, vilões extremamente perigosos. E como é que fica a família dele? Pô, se eles descobrirem que o Peter Parker é o Homem-Aranha, acabou. Eles vão usar a família dele como refém. Uma coisa muito interessante, porque literalmente mostra que ela fica preocupada com o Peter, mas por ela ser mãe, ela fica mais preocupada com os próprios filhos. E o Peter Parker assume esse mesmo papel. Fica também muito preocupado com seus filhos, mas ele fica e afirma para a Mary Jane, se alguma coisa acontecer, eles vão ser o primeiro a saberem e fugirem de casa para eles conseguirem obviamente se protegerem. Após isso, acaba sendo cortado para o rei do crime, conversando com o próprio Martin, falando porque ele acabou não controlando e matando o Homem-Aranha. Ele acaba falando que não conseguiu controlar a mente do Homem-Aranha porque a mente do Homem-Aranha é muito forte. E aí acaba que o Sergei Gravinov acaba até falando que a nossa equipe acabou sendo diminuído para 5 pessoas. E aí acaba que o Altenhard aparece de cadeira de rodas falando que não são 5 pessoas, que ainda são 6 pessoas. E que a pessoa que vai trocar de manto com o Altenhard é a sua filha, Felicia Hard, que não tem muitas falas aqui. Ela só faz uma aparição mostrando que sim, existe uma gata negra nesse universo. E aí acaba sendo cortado para o Peter Parker junto com o Tio Ben, aquelas pedras onde tem o nome de todas as pessoas que acabaram sendo vítimas do caos que acabou acontecendo na Guerra Ultimate. Por conta disso, eles acabam tendo uma breve conversa e aí o Tio Ben acaba fazendo uma grande revelação para o Peter Parker, falando que ele já sabe o seu segredo. Porque o Tio Ben afirma para o Peter Parker que ele já sabia extremamente facilmente que o Peter Parker é o Homem-Aranha e que ele descobriu isso de maneira muito fácil. Peter Parker fica sentido com isso e até mesmo fala, pô Ben, eu ia te contar sobre isso, mas o Ben fala, Peter, não é pra você contar isso. Beleza, a tia May ficaria extremamente orgulhosa de você pela ação e o homem que você está se tornando, sendo pai de família e ajudando pessoas com seu grande poder. Mas não é pra revelar essas coisas de pessoas de boca aberta pra todo mundo ouvir. E que ele tem, agora que ele tem esse poder, ele realmente nesse momento proteger a sua família, pois a sua família é o que mais importa pra ele nesse momento. Pois é muito perigoso ele ser um super-herói e ainda ser pai de família, tendo filhos, onde literalmente os vilões usarem como ponto fraco para o Peter Parker. E aí o Peter Parker fala que sim, que ele vai manter a família segura. Finalizando a 101ª edição. 101ª edição. 101ª edição. 101ª edição é o número 101 é 11. 11ª, poxa. Aí que finaliza a 11ª. O quadrinho número 12 acaba se iniciando em dezembro, já estamos em Natal, e aí acaba que tá todo mundo reunido ali, tá o Tio Ben, tá a Tia May, a Tia May tá morta. O quadrinho se inicia com a chegada do Tio Ben e o JJ lá na casa do Peter para festejar, e acaba que a Mary Jane tá tendo uma grande discussão com a sua mãe. E aí acaba que por conta dessa discussão, por causa da comida, um monte de coisa assim do tipo, a Madeleine acaba falando com a Mary Jane se por acaso o Tio Ben tá solteiro, que se ele por acaso tá namorando, coisa assim do tipo, porque ela tá querendo ficar com o Tio Ben, né? Aí acaba que a Mary Jane entendeu a sacada da mãe e nem vai ajudar ela, vai ela que se vira aí com o cara. E acaba que nesse momento, uma coisa muito importante que vai acontecer é que a May Parker, a filha dela, a Mary Jane, acaba pegando o celular dela emprestado pra ficar jogando o jogo, ficar vendo vídeo, tal. E acaba que a Mary Jane fala, se alguma pessoa ligar, por favor, me dá o celular pra eu falar com essa pessoa, May. E aí acaba que a Mary Jane, após essa confusão que teve com a sua própria mãe, o Tio Ben vai lá pra falar com a Mary Jane pra tentar ajudar ela, pra falar com ela se ela tá por acaso bem,
se ela precisa de ajuda e coisa assim do tipo. Mas ela disse que não precisa de ajuda porque a comida que ela pegou é a comida pronta, ela só tá obviamente aquecendo. E aí acaba que a Gayle Watson acaba falando com a sua sobrinha, a May, e acaba falando se por acaso lembra dela, de alguma coisa assim do tipo. E a May fala que lembra dela, ela sabe que é tia, por causa das fotos que acabou falando. E aí a Mary Jane começa a conversar com a Gayle e fala que, bom, você nunca tá aqui nas festas de Natal, ela nunca viu você, então ela não tem muita lembrança de ti. Nesse momento, a Gwen Stacy acaba ligando no celular da Mary Jane, e já que o celular da Mary Jane tá com a May, acaba que a May fala, olha mãe, a Gwen Stacy tá ligando pra você. E acaba falando, não, filha, depois eu falo com ela. E aí acaba que a Gayle e a Mary Jane começam a ter uma briga, porque ela sabe que a Mary Jane não está feliz tendo essa família, porque ela fala que a Mary Jane foi um grande erro ter se casado com o Peter Parker e ainda por cima ter tido 2 filhos com ela. E acaba falando que ela deve estar sendo uma vida muito triste, coisa assim do tipo, e tem essa grande briga dessa primeira fase, a primeira rixa das irmãs. E aí acaba que elas são separadas da briga, e é nesse momento que a tia Ana percebe que as duas estão brigando, e aí o tio Ben percebe que também elas estão brigando, e é nesse momento que a Madeleine acaba chegando no meio da conversa e tentando dar em cima do tio Ben, e o tio Ben fala que, dando a entender que não tá interessado em ninguém, coisa assim do tipo, e acaba até mesmo saindo da conversa. Após isso, a Mary Jane acaba ficando muito revoltada, porque a Gayle acabou indo para uma festa de Natal e nenhuma festa da família. E aí acaba literalmente soltando tudo pra cima do Peter Parker, e o Peter Parker acaba falando nada. E por causa desse silêncio, ela entende que o Peter Parker tá querendo apenas ouvir ela, e ela gosta muito dessa sensação de ser ouvida pelo seu marido, e acaba falando que ele é o melhor. Conta disso, acaba que na cena seguinte, o Richard e o JJ acabam conversando justamente pelo livro que o JJ acabou entregando para o Richard nas algumas edições passadas. E aí acaba que ele conversa sobre uma parte que ele não entendeu muito, que ele tá amando o livro, mas não entendeu um certo conceito de o que seria explorar a cidade, tentar achar o amor pela cidade. E aí acaba que o JJ fala que é basicamente você procurar a cidade, falar sobre ela, e até mesmo criar certas mentiras, que acaba que em algum momento a mentira que você acaba contando, você acaba se tornando uma realidade. No final das contas, nem eu entendi o que ele acabou falando. E aí acaba que é nos cortado para Mary Jane indo conversar com a Gayle, tentando resolver realmente esse negócio da briga que tá acontecendo entre elas duas. E aí ela acaba falando, olha Gayle, não importa o que tá acontecendo, eu ainda te amo, mas eu não entendo por que você tá tendo essa rixa comigo, coisas assim do tipo. E aí a Gayle acaba soltando tudo, falando que ela acabou descobrindo que o seu marido estava traindo ela, e por conta disso, eles iriam se divorciar. Nesse momento, até mesmo a May fala que novamente a Gwen Stacy tá ligando, Mary Jane fala que não vai atender, depois atende, e aí acaba que ela começou a conversar. Ela percebe, a Mary Jane, que a Gayle não tá ali por causa que ela quer brigar com a Mary Jane ou algo assim do tipo, e sim que ela quer apenas um conforto, um ombro pra chorar, por assim dizer, por causa da situação horrível que tá acontecendo com ela. E aí acaba que as duas se reconciliam, e aí voltam novamente, por assim dizer, serem grandes amigas, serem grandes irmãs. E aí acaba que é nos cortado que, já que a Madeleine não tá querendo o tio Ben, na verdade, acaba que o JJ acaba percebendo que a Madeleine é uma moça muito bonita, uma moça muito formosa, e que talvez, quem sabe, começa a conversar com ela e desenvolver um futuro namoro. E aí o tio Ben aprova 100% a ideia, ele não quer ficar com ninguém mesmo, aprova e vai lá realmente pra tentar conversar com ela. Mas aí acaba que, depois da festa, acaba que finalmente a Mary Jane atende o telefone pra ver o que a Gwen Stacy tá falando. E aí, acaba que ela fica desesperada pela informação que a Gwen acaba falando. E aí, chama o Peter pra irem pro quarto e ela acaba ativando o Viva Voz pra saber sobre a informação. E aí, acaba sendo revelado o seguinte. Lembra que na sessão passada o Harry Osborn não havia aparecido, que possivelmente estava desaparecido? Então, ele continua desaparecido ainda. Gwen Stacy acaba falando que ele tá muitos dias sumido. E fala para a Mary Jane se por acaso ela não sabe se o Peter sabe onde o Harry está. E aí, acaba que a Mary Jane se aproxima para o Peter para saber se ele sabe da informação e acaba percebendo que o corpo de Peter não é o corpo dele, é um corpo fragmentado, é um corpo de nanotecnologia, é literalmente aquele fragmento onde o Peter Parker pegou aquela esfera e acabou criando um corpo para proteger a família dele no momento que ele estivesse fora de sua casa, para realmente proteger a família. E acaba que é nos revelado que nem o Peter nem o Harry estão na cidade, e os dois estão desaparecidos. E aí, finalizava com uma cena até mesmo assustadora, o Peter Parker olhando para Mary Jane e falando Feliz Natal, encerrando a 12ª edição. Agora eu acertei. Capítulo 13 se inicia em janeiro, e aí acaba que é nos revelado um homem balançando a cidade, e é nos revelado que é o Homem-Aranha, com um traje negro.
E aí acaba que é nos revelado que quem tá por trás desse traje negro não é o Peter, mas sim o Harry. Ele tá utilizando aquele traje de nanotecnologia que tá dando algumas habilidades e resistências a mais para o Peter Parker, para o Richard, no caso. E como o Dr. Octavius disse, ele se aprende com seu hospedeiro e dá umas habilidades até mesmo a mais. Ou seja, é um traje super poderoso, fazendo até mesmo uma referência àquele traje Mach 4 do universo Amazing do Homem-Aranha. Mas enfim, acaba que esse traje acaba saindo do corpo do Richard e acaba criando uma nova pessoa na sua frente, que é o seu próprio pai, a imagem do Peter Parker. E acaba que eles começam a conversar e o Richard deixa bem claro que ele acha extremamente assustador e muito bizarro ver o seu pai ali e que ele tá com muita saudade do seu pai, já que seu pai já faz muito tempo que ele acabou ficando desaparecido. E aí acaba que aquele traje de nanotecnologia com o rosto do pai dele acaba falando que pra ele não ficar triste por causa disso, por causa que ele sabe que o pai dele, ele é sim um grande guerreiro, então ele vai sobreviver seja onde ele estiver. E aí acaba que o traje retorna novamente ao corpo de Richard e o Richard acaba falando que ele tá com muita saudade de seu pai. Após isso, é nos cortado para uma cena onde nos mostra o Homem-Topeira e o Sergei Gravinov, o Kraven Homem-Topeira. Eles acabam conversando sobre aquele mundo que é o mundo do Topeira. Ele acaba falando que aquele mundo é muito interessante, é um mundo literalmente de boa caça e principalmente um bom local para fazer uma última caça com as suas presas. E aquele local é um local literalmente muito estranho, tem dinossauro naquele local. Acaba que após isso, depois de uma conversa que eles têm até mesmo com o Mistério, eles acabam indo ver o Homem-Aranha e o Harry, que eles estão sim nesse local. E acaba que eles acabam conversando sobre isso e acaba percebendo que o Sergei Gravinov acaba falando que eles são duas presas extremamente raras, né, de se caçar, mas também que são presas muito fáceis, porque basta apenas utilizarem a família de cada um, a família de Peter e a família de Harry, para obviamente conseguirem vencer eles. E acaba que por conta disso, ele acaba fazendo tipo de uma proposta, fazendo que os dois, eles quisessem aceitar fazer uma caça, onde eles teriam que sobreviver e acaba que o Sergei Gravinov teria que caçar os dois. E aí acaba que durante uma certa conversa, ele aceita, o Harry aceita e o Peter Parker não acaba falando nada, mas acaba que é aceito. Vai começar a grande caçada. E acaba que o Sergei Gravinov libera o Peter e o Harry dessa grande floresta que acabou sendo colocada no submundo e acaba que ele diz que eles têm 3 horas para eles se prepararem, que após essas 3 horas, Sergei Gravinov ou Kraven vai caçar eles. Após isso, quando eles já estão na floresta, o Harry tenta tirar aquela coleira que aparentemente é tipo de um rastreador e até mesmo um explosivo dentro dela, e acaba que o Peter Parker arranca dele e o próprio lá que tá no pescoço de Harry. E acaba que por conta disso, eles começam a explorar aquela floresta para saber o que é que tem lá. E aí acaba que eles começam a conversar, e aí acaba que literalmente o Harry chega para o Peter e fala: Peter, eles sabem da nossa família, principalmente a sua. A gente tem que chegar numa situação, a gente vai precisar matar eles em algum momento. Acaba que o Peter Parker não quer falar sobre esse negócio de matar e acaba percebendo que tem tipo de uma criatura atrás de Harry, que é um Velociraptor. E acaba que o Peter Parker chega na frente do Velociraptor, bate nele, consegue nocautear, mas acaba que após isso, acaba sendo revelado que tem mais Velociraptors em volta deles e eles acabam correndo para não pegarem Peter e o Harry. Após isso, o Richard Parker tá indo na cidade procurando seu pai e patrulhando a cidade. E aí acaba que é nos revelado que Felicia Hart tá na cena. E aí acaba lançando uma faca para literalmente cortar a teia do Richard para derrubar ele. E aí acaba que a Felicia Hart aparece em cena e acaba falando que eles têm grandes assuntos para conversarem sobre o que ele acabou fazendo com o Gato Negro, que agora ela é a grande sucessora, a grande nova, ou seja, a Gata Negra. Finalizando a 13ª edição. O capítulo 14 acaba se iniciando da seguinte maneira: Felicia Hart tá indo atacar o Homem-Aranha porque ela quer vingar o Homem-Aranha e o Norman Osborn por isso que eles acabaram fazendo com o seu pai, por ter deixado literalmente numa cadeira de rodas. E aí acaba que o Richard fala que não quer brigar, coisa assim do tipo, que não fez nada disso, e acaba que o Richard, pra tentar convencer que não tem nada a ver com isso, coisa assim do tipo, ele acaba revelando a sua identidade para ela, revelando que ele é o Richard Parker, falando que ele não é o Homem-Aranha e que ele entende a frustração dela e entende que nossas famílias têm grandes rixas, é vivida nessa grande luta entre cada um. E acaba revelando que ele tem 17 anos. E a Felicia acaba sendo revelada uma coisa extremamente interessante, que a Felicia Hart tem 16 anos. E aí acaba que, aparentemente, a Felicia e o Richard rolam um clima entre os dois, mostrando que os dois vão possivelmente namorar, dando essa grande coisa no futuro assim. Eu particularmente achei isso muito interessante porque eu fiquei preocupado. Poxa, vão colocar a Felicia Hart namorar o Peter? Poxa, o Peter é pai de família, não faz sentido isso. Mas eu gostei particularmente dessa grande adaptação que
eles acabaram fazendo. É aquele tão famoso diferente que eu gosto. E aí acaba sendo revelado que o nome dela é Felice, coisa assim, tipo, rola um maior clima entre os dois, enfim. E aí é nos cortados pela floresta, realmente, onde o Peter e o Harry estão. E aí acaba que o Harry reforça novamente sobre esse diálogo, que o Peter, ele sabe sobre nossa família, em algum momento a gente vai ter que matar eles, coisa assim do tipo. Peter Parker fala que pode ter outra solução, que não precisam realmente matar. E o Harry fala, ó, se precisar de algum motivo, se tiver alguma ocasião que necessite matar eles, Harry vai matar. E aí o Peter até não fala nada sobre essa situação, mas acaba falando que ele tá muito preocupado com o Peter Parker. O Harry acaba falando isso para o Peter porque literalmente ele tem um plano de como proteger a sua própria família, a família de Harry, mas que ele também tá planejando em proteger a família de Peter. E acaba que nesse momento eles acabam sendo atacados pelo Kraven, onde acaba tirando o Velociraptor que o Peter e o Harry haviam dominado. E aí acaba que o Harry foge com a perna mancando porque ele acabou torcendo o joelho, e acaba que ele ainda acaba fugindo, e o Peter acaba indo tentando despistar o Kraven, provavelmente não pegar o Harry e apenas tentar mirar no próprio Peter. E acaba que os dois acabam fugindo e acabam conversando com o Octopeira que tava na cena. E ele acaba falando que é o seguinte, e que particularmente ele não gosta do Kraven, que é ele fora da própria terra deles. E acaba que ele deixa o Harry e o Peter fugir. E aí acaba que quando eles estão fugindo, eles acabam tentando bolar um plano de pegar aqueles rastreadores que são os colares pra deixar um local para capturar o Kraven e atrasar ele durante um certo tempo. E aí tem aquela conversa que eles acabaram citando sobre esse negócio da família, que o Harry tem um plano pra ele, mas ele tem um plano também para a família do próprio Peter Parker. Peter Parker fica muito furioso tentando entender o que é isso, e aí acaba que aparece o Kraven em cena com uma metralhadora e começa a atirar nos dois. Aí acaba que o Harry vai para o chão e o Peter Parker mostra que ele é o Homem-Aranha, mostra realmente o poder e quão berés esse cara, pegando literalmente, desviando de todas as balas e pegando a metralhadora e quebrando ela no meio e nocauteando o Kraven na hora. Literalmente conseguiu eliminar o caçador de lavada. E aí acaba que o Homem-Aranha não vai matar o Kraven, e o Kraven até hesita pra ele matar ele, mas ele não vai. E aí acaba que ele acaba deixando ele no chão e vai ver como é que tá o Harry. Nesse processo que ele vai ver o Harry, o Kraven acaba sacando uma arma e atirando no próprio Peter, mas acaba que só atira na costela, mas acaba que o tiro atravessa a costela e vai para o Harry Osborn, fazendo que Harry morresse nesse capítulo. Após isso, o Homem-Aranha nocauteia o Kraven e o Mistério acaba aparecendo, revelando da seguinte maneira: se o Peter Parker ficar se metendo do jeito que o plano que o Harry tá querendo fazer, esse negócio de, aparentemente, de gangues ou algo assim envolvendo o criador, não se sabe muito bem ao respeito, acaba que o Mistério vai atrás do Peter Parker. E acaba que é nos revelado que o Mistério tem grandes informações sobre o Peter, como se ele realmente conhecesse, tipo, quase tudo na vida do Peter Parker. Mas enfim, acaba que o Peter Parker fala que não vai se envolver com o Mistério, não vai lutar com ele, e aí acaba que o Harry morre nessa edição, e o Mistério mostra a passagem para o Peter Parker fugir. E aí o Peter Parker foge e reencontrando novamente a sua esposa Mary Jane. E ele acaba novamente tendo suas feridas tampadas, e o Peter Parker fica muito preocupado, porque agora ele fala pra Mary Jane, bom, ele sabe quem a gente é, quem é o Peter, coisa assim do tipo, fala que tá muito preocupado, que agora o pessoal vai caçar sim o Peter Parker. Ele sabe quem é a identidade dele e vai ir atrás da família, que eles precisam fugir. E aí sim, finalmente finalizando a 14ª edição. Bom, não tem o que se dizer. Tá maravilhosamente incrível acompanhando essa saga do Ultimate nessa segunda fase que tá acontecendo. Particularmente, eu tô amando. Não sei se o Harry vai realmente voltar à vida, porque realmente mostrou o corpo dele morto, mas quem sabe ele retorna aí. Mas eu tô gostando particularmente muito dessa edição. Quero saber como é que vai ser, principalmente esse lance da Felícia com o Harry, o negócio do jornal, esse lance do Peter Parker, saber que o Tio Ben sabe da sua própria identidade, como é que vai ser essa grande caçada e como isso tudo vai ser resolvido. Tá maravilhoso, e eu só queria te dizer uma coisa. Caso vocês queiram comprar os quadrinhos de todas as histórias que eu acabei citando aqui, desde a primeira fase, que não tem vídeo aqui no canal, mas se quiserem eu posso até trazer um vídeo sobre essa fase. Esse quadrinho, tanto todos os outros que eu acabei citando, estão aqui no link da descrição para compra, caso você queira comprar esses quadrinhos. Bom, é isso. Por favor, se inscreva no canal para ajudar muito esse esforço que eu tive para fazer esse vídeo. Foi um vídeo que eu perdi todo o arquivo e tive que fazer uma nova regravação sobre isso por cima, mas deu tudo certo. Se você tá vendo esse vídeo é porque deu tudo certo. Então, por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilha para as pessoas e, se possível, se você quiser ajudar o canal, você compre algum dos quadrinhos aqui embaixo, porque isso dá uma ajuda tremenda aqui a esse criador que ama também o Homem-Aranha assim como você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about you.